Muito bem, senhoras e senhores, amigos do YouTube, esta é a aula de número 30 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos, curso agora já no módulo de epistemologia, 100% online, 100% gratuito. Estamos no tomo 2, no módulo 2, o módulo 1 foi Introdução e Fundamentos, que foi da aula 1 até a aula 20. Da aula 21 em diante, prosseguimos com o ramo da filosofia chamado epistemologia. Beleza, pessoal? Já aparece para você aí na tela o dogmatismo. É essa aula agora. Dogmatismo. O que seria o dogmatismo? Nós estamos prosseguindo aí num aprofundamento nos conceitos das formas de conhecimento. E o dogmatismo, assim como o empirismo, o ceticismo e o criticismo que nós vimos, na aula anterior, o dogmatismo, né, e o racionalismo, melhor assim, também é uma forma de conhecimento, além de ser uma escola também filosófica, né? Ele aparece lá nos cursos de história da filosofia como uma história, como uma escola filosófica. Bom, dogmatismo, vamos lá, no grego, dogmatikos, significa doutrina, significa fundado em princípios, ou seja, vem de dogma, que significa uma aparência, significa uma verdade indiscutível, uma verdade irrefutável, algo inquestionável. Então, dogma, a pegada do dogma é esse. A pegada do dogma é essa. O dogmatismo tem essa pegada. A interpretação para a filosofia é um pouquinho diferente, mas não se desvencilha muito disso aí não. Beleza, pessoal? Para ela, ou seja, para essa corrente filosófica, dogmatismo, o homem, além de ter a capacidade de alcançar o conhecimento, então, primeira coisa, pessoal, vamos entender. No dogmatismo, o homem, o ser humano, pode alcançar o conhecimento. No ceticismo, para os céticos, não. Olha a corrente adversa dela, está aqui, ó, que nós vamos estudar no próxima aula. Para o ceticismo, qual é a diferença do dogmatismo para o ceticismo? Bem aqui, ó, diferença do dogmatismo, aqui, ó, para o ceticismo. Deixa eu só ver se não cortou ali. Só ver aqui na tela. Não, dá para pegar ali, né? Dá para pegar. Qual a diferença do dogmatismo para o ceticismo? Que vai ser a próxima aula. Beleza? O dogmatismo é possível alcançar o conhecimento. Olha lá, ó. O conhecimento, ele é alcançável. No ceticismo, os caras lá defendem, os filósofos lá, que o conhecimento não é alcançado. Beleza? Ainda tem lá uma variantezinha dele que nós vamos estudar, mas por enquanto é isso aí. Joia? Então, para o dogmatismo, o conhecimento pode ser alcançado. Para o ceticismo, os céticos não acreditam nessa de absorção de conhecimento. Beleza? Também acredita já ter, além dos caras aqui, pessoal, o dogmatismo, achar que o indivíduo pode conhecer, o ser humano pode conhecer, eles acham também que já descobriram a absoluta certeza de uma verdade indiscutível e inquestionável. Ou seja, descobriram a fórmula do bolo. Em outras palavras,
No dogmatismo, os caras trabalham com a confiança de que sabem, de que estão no caminho certo. Estou falando de filosofia, de que estão no caminho certo para se filosofar. Os filósofos dogmáticos trabalham com a ideia de que estão na trilha correta, na trilha certa para a filosofia. Beleza? Não deixa de estar, porque nada aqui, pessoal, são vertentes, são correntes, são, né? Todas estão certas. A filosofia dá essa possibilidade. Aqui ninguém está mais certo, mais errado, não. Agora, quando você fala de dogmatismo, né, religioso, você pode encontrar aí variantes, né, tão conservadoras e tão, vamos dizer assim, lunáticas, que caem até em práticas de crime. Mas não é o caso aqui. Aqui a análise é técnica do dogmatismo, a gente vai dar uma flutuada ou outra para essas questões aí. Beleza? Trata-se de uma corrente filosófica que se opõe, olha lá pessoal, ao ceticismo. Então o dogmatismo, ele é contra o ceticismo. Eu tenho o ceticismo, que não crê na verdade, e eu tenho o dogmatismo, que crê nessa verdade. Pois entende que a possibilidade de se alcançar a verdade, o conhecimento e a certeza das questões do mundo, sem questionamentos. Então o cara pode alcançar as certezas e as questões do mundo sem questionamentos, ou seja, sem passar ou sem se submeter a um crivo que vá aferir a verdade sobre aquele conhecimento. Percebeu? É uma espécie de, vamos dizer assim, num sentido bem vulgar, quase uma lacração, né? Mas não é isso. Veja só, não deixa de seguir critérios da filosofia. Joia? Dentre outros tipos de dogmatismo, os livros aí enumeram, né? O dogmatismo filosófico, conforme eu falei, são várias espécies, sabe, pessoal? O dogmatismo científico, pelo incrível que pareça, a ciência também caminha, às vezes, pela vamos dizer assim, ela tem ali uma pegada, uma frente dogmática. Acredita piamente ter encontrado a verdade. A ciência também trabalha assim. E o dogmatismo religioso, que é o mais comum de se verificar, vamos dizer assim, essa intransigência, que é um ponto negativo aí do dogmatismo extremo, né? Mas vamos em frente. Sua tendência, em geral, a tendência do dogmatismo é ir contra o espírito científico. Então o dogmatismo está para um lado, ciência está para o outro. Essa é a ideia. Entretanto, emergiram na história ciências que adotaram uma postura mais dogmática, né? Então tem ciência aí que, conforme eu falei, ela, né, aderiu a essa frente mais dogmática, acreditando ter descoberto ali o conhecimento e a verdade. Observa-se que em muitos casos uma tendência à petrificação de ideias. Isso aqui, em regra, acontece com o dogmatismo, pessoal. Em regra, mesmo na filosofia. Né? A gente vê em dias atuais, nada contra. Eu me amarro, amo demais. Mas, vamos assim, pegar o estoicismo e, vamos assim, taxar, legalizar como regras para se alcançar a felicidade. É complicado, cara. Você começa a entrar aí por esse dogmatismo, ao meu ver, nessa interpretação mais sistemática, pessoal. Beleza? Por exemplo, aí que está na moda aí, né? É o estoico, né? É o livro do general e por aí vai. Do rei, né? Enfim, modo de vida, de como se vivia, enfim.
É isso aí. Mas, sem dúvida alguma, né, se você associa, né, o dogmatismo, por exemplo, do estoicismo, ainda vou gravar esse curso, cara, com dos evangelhos, cara, fica um conteúdo muito sólido, talvez o mais, assim, colossal do ponto de vista, assim, psicoespiritual, melhor do planeta, né? De conteúdo, cara. Bom, um olhar fixo também é uma tendência desses caras, né, desses filósofos, ter um olhar fixo num ponto doutrinário. Então dali ele não muda, ele tende a ser teimoso, né? Intransigente no diálogo, beleza? O encarceramento de velhas crenças, aqui aparece muito lá no dogmatismo teológico ou religioso, né? De crenças essas limitantes. Que crenças são que velhas crenças limitantes são essas? São crenças que limitam o indivíduo a aperfeiçoar e alcançar um novo conhecimento. Credos políticos, né? Estamos aqui no Brasil, tem cara aí que, mistifica candidatos. Não vou aqui entrar em nomes nem nada, beleza? Claro, você vai dar o like pra cima aí, cara. Mas essa questão, seja quem for, de você transformar um candidato num deus, é complicado, cara. Ou perto disso, né? Apego ao senso comum, também. O dogmatismo se aproxima, né? Vamos dizer assim, ele no cerne dele, quando ele assume o cerne dele, ele se distancia um pouco da filosofia e passa a se aproximar mais do senso comum e do mito. E reativamente à novidade, ou seja, ele reage ao que é novo, pois acreditam estar diante de uma verdade considerada indiscutível. É uma verdade indiscutível. E, veja só, poxa, eu não concordo que esse autor é e tal. Isso eu coletei em vários livros, tá? Esses filósofos foram coletados em vários livros. Eu concordo com as explicações que foram dadas. Por exemplo, ali o Kant, ele não tem o imperativo categórico, não é? 3 leis lá para fundamentar o imperativo categórico. Aquilo ali já seria uma espécie de, assim, seria uma crítica, cara, né? Seria uma espécie de fazer uma tentativa ali de, vamos dizer assim, de ter descoberto a verdade, cara. Beleza? Descoberto a verdade. O primeiro Wittgenstein não fica muito longe disso, né? E é isso, cara. Aí, claro que o estoicismo está aqui, né? Aparece aí o Sêneca. E aí entra também o Aristóteles. E também o Zenão, que foi quem lá iniciou aí esse dogmatismo. Pessoal, vamos ver como é que cai isso em prova. Aí tem uma questão, pouquíssimas questões aí, né, de dogmatismo. Consegui tirar essa aí pra gente. E eu acho que vai dar para aproveitar, tá? Vai dar para aproveitar. Ela mistura um pouco de religião com filosofia, mas vai dar para aproveitar. Em relação ao dogmatismo, vamos lá enfrentar a questão, vai ter que ler item por item, são 3 itens, para dizer quais que são verdadeiros aqui embaixo, quais que são corretos. Nunca esqueça de ler essas coisas, sabe, pessoal? Beleza, vamos lá. Dogmatismo é o conjunto de dogmas teológicos. Veja, você vai aceitar isso aqui, que essa prova, eu estava olhando lá o cabeçalhozinho lá da plataforma de onde eu tirei, ela é de meio que ensino religioso e tal, tem a ver com isso aí, sabe? Bom, então é um conjunto de dogmas teológicos para aquele dogmatismo religioso. Dogmas teológicos para aquele dogmatismo religioso. Beleza? Isto é, expressões bíblicas, ou seja, pertencentes à hierarquia,
mais alta da igreja, absolutamente indubitável. Percebe aqui as palavrinhas-chave? Ó, conhecimento indubitável, dogmas, teológico, que é religioso. Percebe? Então isso aqui, como ele está sempre 2 ou 3 aqui, ó, você vai ver essa última aqui está muito falsa, cara. Então essa aqui nós vamos considerar como verdadeira. Beleza? Quer ver? Essa última aí está muito errada. Dogmatismo é que ele está querendo. 3. Vamos lá. Pode ser entendido como a possibilidade de conhecer a verdade. Não está muito errado, né? Compartilhando os mesmos fundamentos do ceticismo. Aí ferrou, mano. São os mesmos fundamentos do ceticismo? Não. O ceticismo está para um lado e o dogmatismo está para o outro. O dogmatismo encontrou a verdade e o ceticismo, nós vamos ver na próxima aula, afirma não ter descoberto a verdade. Foi aquele quadrinho que eu montei. O ceticismo diz não ter encontrado a verdade e o dogmatismo afirma ter encontrado a verdade. Então isso aqui, os mesmos, isso está errado, isso aqui está falso. Vamos em frente? É toda doutrina que afirma a capacidade do homem de agir, a verdade absoluta, certinho até aqui, ó, e indiscutível, certinho, da filosofia. É o pensamento contrário à corrente do ceticismo, certinho, que contesta a possibilidade do conhecimento total da verdade, que contesta, no caso, o ceticismo, que contesta a possibilidade do conhecimento. E ele, dogmatismo, contraria o ceticismo que contesta. Isso está verdadeiro. Beleza? Então a resposta 1 e 2 vai ser na letra A. Joia? É isso aí. Só mais um negócio? É isso aqui. Os simulados, primeira rodada, não é? Que é da turma Apolo aí, de rodada 1, né, de simulados de filosofia, já te aguarda lá no meu site para você se matricular, beleza? E também a apostila do módulo 1, apostila do tomo 1, nós estamos no tomo 2, que é epistemologia, a apostila do tomo 1, que é introdução e fundamentos, olha lá, ó, com 100 exercícios autorais e mais 150 questões de provas, já está esperando você lá no meu site, beleza? A gente vai ficando por aqui, é isso aí, eu vou encerrando, você já vai dando like, aí vai curtindo e compartilhando com teus colegas. Um abraço a todos, fique com Deus, te vejo no próximo encontro, tchau, tchau.